Satnam, boa noite. Vamos começar fazendo uma sintonia, assim, une as pontas dos dedos, na frente do coração. Relaxe os ombros, a boca, o rosto. Exale pela boca várias vezes, esvaziando completamente os pulmões. Inspire contando até 5. Segure o ar contando 5. E exala 5. Sentindo as pontas dos dedos unidas. Relaxando os ombros, a boca, o rosto. Mantenha essa respiração 5, 5, 5. Enquanto respira assim, você vai percebendo o corpo, a mente. Relaxa, desfaça todo tipo de ação desnecessária agora. Então, pode ser que você tenha muitos fazeres incompletos, ou por serem completados depois, e de algum modo eles estão ativos em você, ocupando energia, gastando energia. Então, relaxe agora. Nesse momento, fique 100% aqui. Relaxe a boca, o rosto, os ombros. Fazendo essa respiração 5, 5, 5, sentindo as pontas dos dedos na área do coração.
Para a contagem, continue apenas respirando profundo, relaxando, traz as mãos dos joelhos. Muito bem. Abrindo os olhos. Ok, gente. Que nos interessa fundamentalmente assim conversar hoje, né, é identificar, né, o fato de que aquilo que a gente chama de numerologia tântrica pode significar uma abertura para um caminhar nesse mundo hoje, de maneira que você possa basicamente assim entender que existe, teoricamente, muitos de vocês já entenderam, já tiveram algum flash disso, talvez alguns. De modo geral, a gente pode compreender, né, para todos, que o ser humano, aquilo que a gente chama de humano, que é essa configuração da vida, né, de uma determinada forma, ancorada e originada numa instância divina, infinita, que está aí presente como o si mesmo, em cada forma. O que nos interessa é compreender que isto, se a gente consegue admitir, isto é algo a ser possibilitado, concretizado, vivido, não apenas como um conceito, mas sim como uma realidade viva. E mesmo pessoas que já ouviram falar disso, que conceitualmente admitem isso, se deparam com tantas variáveis, com tantos conteúdos, né, componentes internos já estruturados, mas não originalmente estruturados, adquiridos, então ser cristalizados, a serem dissipados, e isso é muito interessante compreender, porque tudo aquilo que não é originário, tudo aquilo que não é intrínseco, tudo aquilo que não corresponde à sua instância, né, que antecede a tudo, essa instância divina, você quer chamar de originária, tudo aquilo que veio depois, tudo aquilo que agregou-se a partir das interações, tudo isso não é integrante da sua condição infinita, primordial. Portanto, tudo que não é, né, tudo que não é parte constituinte dessa instância original, não apenas pode ser, mas nos cabe dissipar completamente, porque isso não faz nenhuma falta. Tudo aquilo que você não é, que você esteja, por acaso, envolvido, supondo ser, não faz nenhuma falta.
Ao contrário, quanto antes desaparecer, melhor. Tudo isso a gente pode admitir conceitualmente. Agora, concretizar isso, né? Estabelecer a condição de isso né, sua vida, onde a sua vida ocorre a partir dessa situação. Isso é o que nos cabe fazer hoje, porque conhecimentos, conceitos, muitos já têm, outros não também. Outros nem admitem isso. E sobre isso é muito importante a gente conversar agora. Hoje mesmo, numa aula de manhã, no final da aula, não sei se essa pessoa até está aqui, eu não sei quem é também, não reconheci no meu WhatsApp, uma pessoa comentou que o fato de ela poder admitir que o seu ser originalmente que o núcleo fundamental do que ela é, o núcleo fundamental do que o humano é. Esse núcleo fundamental é divino, é infinito, é ilimitado, é livre, é pleno. Admitir isso para algumas pessoas que têm outros parâmetros conceituais restritivos. Admitir isso é uma liberação, admitir isso é enxergar um horizonte que se abre, né? Admitir isso é dissolver aquele teto baixo que se tinha a respeito de si, aquela noção restritiva. E admitir essa infinitude é já o começo de uma liberação, é já a sensação de poder voar, de poder explorar esse campo, essa vastidão. Isso já é uma grande realização. E é um começo, né? Uma abertura que não é dado na nossa cultura. Nossa cultura tem, em geral, uma visão restritiva. Nas últimas décadas, talvez tenha mudado um pouco, pelo menos conceitualmente. Então, quero chamar a atenção que o assunto que nos cabe explorar agora, né, que é a numerologia tântrica, ela tem uma concepção sobre o ser humano, né? E ela tem uma concepção também, gente, sobre a possibilidade de transformação, de abertura, de realização nessa direção da infinitude. Ou seja, a numerologia tântrica, tal como ela está codificada e organizada, com um mapa da consciência, ela propõe isso conceitualmente, ela faz um diagnóstico da sua situação existencial e ela te propõe um modo absolutamente prático, visceralmente prático, de impulsionar uma transformação. Mas, antes de tudo, de criar condições para que a vida flua com outra qualidade, com outra amplitude, né? Saia das restrições, se torne ampla, vasta, cada vez mais se inserindo no infinito. Isto é algo importante para a gente, né? Então, vamos conversar. Eu sei que, pelo que eu estou vendo, alguns nomes, a maior parte de vocês, boa parte de vocês, são pessoas que já refletiram sobre isso, já tivemos nos cursos de formação de instrutores de Kundalini Yoga a respeito disso. Pelo menos a tese inicial, as premissas fundamentais, né, dessa sabedoria. E é importante que você possa refletir para você se apropriar e enxergar com máxima concretude isso. Porque, gente, quando você enxerga concretamente isso, de verdade, não só teoricamente, isso significa o que decorre disso, né, é um envolvimento completo na ação capaz de gerar as condições de abertura, né? Em outras palavras, você se envolve numa atitude existencial constantemente aberta para perceber a si mesmo, para descondicionar. Você se envolve num sadhana, numa prática realmente
Não de vez em quando. Realmente. Por quê? Não porque é uma obrigação, mas porque o seu coração quer, seu ser, né, puxa para isso. Né? Então, assim, vamos dizer, você tem uma sede, uma fome absurda pelo infinito que é a tua própria consciência. E isso é que te puxa para um envolvimento prático, cotidiano, né? Cotidiano em certos momentos do dia e o dia todo como observação, em presença. Então, ok. Vamos entender, gente. Eu vou apresentar para vocês uma visão que eu também estou vendo pessoas que não escutaram sobre isso. Então, vamos entender qual é a premissa básica disso, gente. Vamos a gente entender de uma forma lógica, o mais lógica possível, pelo menos. A premissa básica dessa sabedoria, para a gente caminhar junto, né, raciocinar junto, né, nós precisamos estabelecer alguns acordos, né? Temos um território comum. Então, vamos lá. A premissa básica é a seguinte: a gente poderia formular muito simplesmente, porque não é muito longo o nosso tempo, poderíamos formular assim: todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura que lhe constitui como ser humano. Nisso está contido tudo. Cada uma dos pontos que nós vamos explorar agora, elas contêm a árvore completa. Então, assim, todas as funções humanas, todas as funções que ocorrem, então, nessa estrutura viva chamada de humano, todas as funções humanas decorrem, ou seja, surgem a partir de certas estruturas, né, que constituem essa entidade humana. Então, com isso, nós estamos dizendo o quê? Que o humano é constituído por áreas, que o humano tem uma estrutura, que ele é uma estrutura, não é nem que ele é uma estrutura com diferentes frequências, com diferentes campos vibracionais. E essa estrutura humana e suas diferentes áreas, em cada uma dessas diferentes áreas, ocorrem certas manifestações da vida, que nós, olhando assim mais de perto, chamaríamos de algumas funções psicológicas, porque dizem respeito à vida afetiva, cognitiva, volitiva, né? E algumas funções fisiológicas, que dizem respeito ao organismo, ao funcionamento orgânico físico. E tudo isso está interconectado. Bom, então vejam bem, vamos raciocinar junto. Cada uma das funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura. Isto vai significar, em seguida, que a qualidade de cada área, de cada estrutura, a qualidade de cada estrutura, como ela está em termos de quê? Quais são os critérios para dizer como está essa área? Quais são os critérios? Um critério básico, eu vou dizer agora, é a vitalidade, o quanto de vitalidade uma área tem. O outro critério, qual é a frequência vibracional, qual é a altitude da vibração própria dessa área, como é que as energias fluem ali, qual é a densidade ou a sutileza, né, das vibrações dessa estrutura. Então, o que eu quero dizer assim, a qualidade de uma área determina a qualidade da função que dela emerge. Ok? Então, assim, todas as funções humanas decorrem de determinadas estruturas, maravilha, e a qualidade dessas funções decorrem, por sua vez, da condição da estrutura. Portanto, vamos formular de outra maneira. A condição da estrutura determina a qualidade da função que dela emerge. Com isso, nós temos 2 pontos. Cada função vem de uma estrutura e a qualidade dessa estrutura
condição dessa estrutura determina a qualidade da função. Muito bem. Agora, até aqui nós temos talvez algo bastante abstrato. Vai dizer assim, bom, que estruturas, como é que é isso? Vamos tornar isso muito concreto agora. Muitos de vocês já fizeram aula. Eu costumo usar sempre um exemplo que eu vejo que é muito simples e funciona. Até agora eu não encontrei outro melhor. Que nós podemos pegar qualquer estrutura, ao acaso, você pode pegar qualquer estrutura, poderia pegar qualquer estrutura, tá? Fisiológica, por exemplo, ou psicológica. Vamos pegar o fisiológico, vamos pegar o estômago como exemplo. Então, algumas funções humanas, por exemplo, a função digestiva, decorre do modo de ser de uma determinada estrutura ou de um conjunto de estruturas que são os órgãos do aparelho digestório ou digestivo. Os órgãos que constituem esse aparelho. É dali que emerge a função. Então, vamos pegar um deles, para ficar mais simples. Vamos pegar o estômago. O estômago tem um modo de ser. E desse modo de ser do estômago vai emergir uma função. E a qualidade dessa função vai depender da condição dessa estrutura que é o estômago. Então, vamos tornar isso muito concreto. O modo de ser do estômago é que quando algo cai lá dentro dele, ele fabrica um ácido e ele tritura aquilo que está lá dentro, supondo que seja um alimento. Você se alimenta, o estômago recebe aquele alimento e, naturalmente, ele atua. Ele tem um modo de ser. E o modo de ser do estômago em relação ao alimento é de triturar. Vamos falar grosseiramente, né? É de triturar, usando um dos elementos fundamentais que ele usa para isso é um ácido. Então, esse ácido, ele joga esse ácido no alimento, ele tritura esse alimento. E o que resulta da ação do ácido clorídrico, que é o nome do ácido, sobre esse bolo alimentar, sobre esse alimento que acabou de ser ingerido, o que decorre dali é uma parte fundamental da digestão. Portanto, a qualidade da função digestiva depende ou decorre naturalmente do modo de ser dessa estrutura que é o estômago. Ok, com isso nós estamos confirmando, concretamente aplicando a premissa inicial, que as funções decorrem de certas estruturas. Pegamos um exemplo, poderíamos pegar o rim, a bexiga, o fígado, qualquer um, e aplicar o raciocínio, você encontrar isso. A função X decorre do modo de ser de um certo. Não tem uma função que não tem um órgão que a partir do qual ela surge. Né? Todas as manifestações humanas ocorrem a partir de certas estruturas. Bom, então, assim, o segundo ponto que nós vimos é que a qualidade da função depende da condição da área. Então, se o estômago estiver fabricando bem esse ácido, nós estamos pegando apenas uma pequena parte da função digestiva, mas que é essencial. Se o estômago não estiver em boas condições e não estiver fabricando bem esse ácido, a digestão vai estar defasada, vai estar lenta, porque pode ser que haja alguma alteração na secreção desse ácido, né? Ele está diluído, está faltando alguma coisa, ou está excessivo, vai haver uma alteração. A qualidade da função estará prejudicada, estará alterada, não estará plena, em outras palavras, estará defasada. Então, a qualidade da função digestiva está defasada se o estômago não estiver na sua plenitude, na sua condição mais completa, no seu modo de ser completo. Ele está no modo de ser incompleto e ocorrerá uma defasagem na função digestiva. Muito bem, nós temos isso. Então, quer dizer, gente, se você quer melhorar a qualidade da função digestiva, você precisa o quê? Estudar a respeito,
saber que tem um ácido que o estômago fabrica, que se ele fabricar bem esse ácido, essa função ocorrerá de maneira plena, o alimento será completamente digerido, será encaminhado para outra área, ela já estará bem encaminhada essa digestão, etc, etc. Se você souber a respeito disso, estudar isso da forma mais acadêmica, médica possível, isso será insuficiente para que o estômago realmente fabrique esse ácido na medida apropriada e que a digestão seja plena. Você pode saber a respeito de como é uma digestão completa, de como é a função digestiva na sua plenitude, você pode saber a respeito. E entender o quanto isto é maravilhoso, o quanto isto é uma bênção, o quanto essa é a maneira de ser um humano saudável e completo no que diz respeito a essa função. Você pode saber disso. Tem uma vontade enorme de ter essa função nesse nível alto, né? No entanto, isto é insuficiente, por mais que possa contribuir em certa medida, se não houver ansiedade a respeito, mas não é suficiente. É necessário que o estômago fabrique o ácido na medida apropriada. Então, é preciso uma intervenção terapêutica, né, que vá ativar a capacidade do estômago fabricar, né, este ácido para que ele possa atuar sobre o alimento e, então, tornar possível uma função digestiva completa. Tá bom? Então, com isso, nós estamos olhando concretamente dois princípios, né? Esse último, que a qualidade da função depende da condição da área. Se a condição da área é defasada, a qualidade da função é defasada. Não tem outra opção. A qualidade da função estará defasada em alguma medida significativa. Né? Gente, ok. Então, você está se perguntando o que isso tem a ver com a numerologia tântrica. Isso é a base fundamental para compreender a numerologia. Essa premissa que nós temos que entender. Agora, vamos aplicar esse princípio, que é válido também, e é importante também na parte fisiológica, mas o que nos interessa de perto na numerologia tântrica não são as estruturas do corpo físico, não são as estruturas orgânicas, onde as funções orgânicas ocorrem. O que nos interessa diretamente na numerologia tântrica, que está inserida no Tantra, na grande concepção sobre consciência, na grande concepção sobre as possibilidades da consciência, portanto, a intervenção para ampliar as possibilidades da consciência. Por isso, o yoga tântrico, que é o modo de intervir diretamente nas estruturas, né? Pode ser Kundalini, pode ser Hatha. No nosso caso, os crias de Kundalini estão muito bem direcionados a isso. E funcionam bem. Então, vamos lá. Gente, o mesmo princípio. Então, com isso, nós estamos dizendo o quê? Que é consciência, porque o que interessa diretamente ao yoga e ao tantra é a consciência da completude das possibilidades humanas que desembocam numa realidade divina do ser. E o ser se reconhece divino. Isto é o convite do yoga. Esse é o convite do tantra. Gente, essa é a possibilidade humana, né? Independente de se é tantra ou é yoga, ou é isto, é que não importa. O humano anseia pela plenitude de si mesmo. Né? É uma frase lá do Aristóteles. O humano tem uma inclinação natural pela plenitude. E é uma inclinação natural, portanto, não é adquirida, ela é natural. É uma inclinação natural pela plenitude. O que nos cabe é ter consciência disso e saber como encaminhar isso, né, de maneira crítica, estratégica e adequada. Então, vamos retornar para esses pontos. As áreas da consciência, com isso nós estamos dizendo, então, que consciência não é algo fantasmagórico, que a gente fala consciência e fica tentando ver se vê alguma coisa na cabeça para entender o que seria isso. Nessa concepção, esse mapa tântrico, existe o humano, são campos vibracionais. O humano é um ser multidimensional, com frequências em diferentes camadas, densidades. Né? Então, esse ser, né, que é
todo esse espectro vibracional energético. É nesse ser humano que a vida aparece. A vida aparece como afeto, cognição, vontade, né? A vida brota nesse campo vibracional chamado de humano. E é a vida brotando nesse campo vibracional chamado de humano que a gente chama aí de consciência. Portanto, consciência é a vida brotando no humano, e o humano vivendo, brotando, expandindo, sendo é consciência. Consciência é vida, vida é consciência. No humano, isto é como aparece a vida em todos esses campos. Pode haver níveis de amplitude, aí é outro assunto. Consciência como um todo, entendendo o humano como um todo, essa estrutura humana multidimensional, multivibracional, tudo isso é humano, né? Onde a vida aparece, manifesta tantas características, peculiaridades, funções, modos de ser, né? Isto é humano. Então, agora, isto tem, digamos assim, um modo de olhar para isso, onde nós podemos enxergar 11 áreas. Então, nós temos 11 áreas da consciência, e nós podemos chegar nesse ponto que nos interessa num primeiro momento, e depois eu deixar que vocês façam alguma pergunta. As 11 áreas, que a gente chama 11 áreas da consciência, na terminologia mais antiga, a gente poderia chamar de 11 corpos, ou 11 campos vibracionais, enfim, são 11 áreas da consciência, de qualquer modo. Cada uma dessas 11 áreas, em cada uma dessas 11 áreas, emerge a vida com certas características afetivas, cognitivas, volitivas. A vida emerge aí. Né? Em cada uma dessas áreas, ela apresenta certas características, certas peculiaridades que são essenciais, que constituem o humano se reconhecendo, o humano olhando para a vida, para os fenômenos, e o humano respondendo à vida e interagindo nesse campo cósmico. Né? Então, cada uma das áreas, em cada uma delas existem certas, vamos chamar mecanicamente isso, uma terminologia mais simples, certas funções, né? Ou, diríamos, algumas características do modo de ser da vida em certas áreas. Então, cada uma das 11 áreas tem certas manifestações ou funções, tá? Que terão a qualidade, maior ou menor, dependendo da condição da área de onde ela está emergindo. Então, isso é, de novo, fundamental. Assim como o estômago só vai fazer uma digestão completa se ele estiver em ótimas condições, assim também, é aí que nos interessa, cada uma das áreas da consciência vai ser completamente transparente para que surja uma qualidade plena, uma qualidade divina naquela área. Só vai ser possível isso se essa área estiver plenamente desenvolvida na sua melhor condição, na sua mais completa versão, que significa aí basicamente uma transparência para a luminosidade da alma, do infinito aparecer na forma humana. Então, nós estamos dizendo o seguinte: o humano se reconhecerá divino quando todas as áreas da consciência estiverem plenamente desenvolvidas. O humano terá um grau de insatisfação, um certo grau de carência, um certo grau de incompletude, né? Se algumas dessas áreas estiverem defasadas, estiverem subnutridas, estiverem subdesenvolvidas, como no exemplo do estômago. Não estiverem fabricando bem o ácido, que nesse caso, não estarem manifestando completamente aquilo que lhe cabe, ou aquilo que pode aparecer naquela área. Tá certo? Com isso, nós estamos dizendo, aí nós entramos num território que é o território do desenvolvimento das potencialidades humanas da consciência, né? Que tem um aspecto terapêutico, mas tem, mais que tudo, um aspecto pedagógico, no sentido de um autodesenvolvimento, de uma autoeducação, para explorar as potencialidades da consciência, sintonizar-se a partir daí com uma dimensão luminosa, livre, plena, divina, criativa e
que se reconhece em sua própria plenitude. Então, nós estamos dizendo o seguinte, gente. Nós temos um desenho até aqui. Vamos ver como que entra a numerologia tântrica aí. Nós temos um desenho das potencialidades humanas, de se reconhecer infinito. Nós estamos dizendo que cada uma das áreas da consciência, né, em cada uma delas surgem determinadas qualidades, características. Surgem, vamos dizer aqui, gente, surgem aspectos do poder divino, da força da alma, da força divina, da força da instância originária da vida, né? Aparece em cada área. O nome disso é virtude. Virtude significa força. Tá? Virtude é uma manifestação de força que vem da alma. Então, cada uma das áreas pode tornar um ser humano saudável, que se reconhece sagrado e que vive nesse mundo de uma maneira plena. Isso que nos interessa como humanos, não é isso que nos interessa no yoga, não é isso que nos interessa numa visão tântrica, não é isso que nos interessa em nenhuma segmentação de conhecimento, nenhuma segmentação de caráter espiritual, religioso, filosófico ou psicológico. Não, gente, isso é uma coisa existencial, essa é a possibilidade do humano. Ou você percebe isso ou não, mas isto é para todos. Isso não é para você aderir a nada. Isso é para você ser um humano que se reconhece infinito, certo? Tudo mais é apenas rótulo e coisas que enquadram e que fazem parte daquilo que nos cabe dissipar. Então, com isso nós estamos entendendo o seguinte: numa abordagem, num estudo profundo da chamada numerologia tântrica, o que nós vamos ter é a possibilidade de, considerando que cada humano tem 11 áreas, cada humano tem 11 áreas, que constituem o todo do que é humano, o que nós vamos fazer é compreender como está cada forma humana, cada, entre aspas, individualidade, cada entidade humana, né? Como está, no sentido assim, que áreas da consciência estão defasadas nessa pessoa, que áreas estão desenvolvidas, quais são as áreas prioritárias para ela abrir, nutrir, desenvolver, expandir, tornar transparente. E por que prioritária? Porque essa pessoa já está utilizando essa área na sua vida de uma maneira direta, né? Involuntária, não é uma escolha, ela está vivendo assim, porque isso é a condição existencial que se estabelece, que se configura no momento que nasce, né? E nós vamos identificar como você se estruturou, como você se configurou na hora que apareceu, que saiu do ventre da sua mãe. Gente, quando você sai do ventre da mãe, você se configura no campo de forças do universo, no campo de forças da vida. É natural. Você está dentro de um micro-universo, que é a mãe, você está dentro desse micro-universo, que está no macro, né? E quando você sai desse micro, você entra no macro. Você entra já com certas estruturas constituídas. E quando você entra, você recebe, você entra num campo de forças. E ao entrar nesse campo de forças, você se configura, dependendo de como essas forças estão interagindo naquele momento, naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquela medida de tempo, que é apenas uma fotografia daquilo que é o tempo no sentido amplo, né? Que, independente de calendário, independente de tudo. Mas quando você entra em um determinado instante na estrutura do tempo, forças atuam. E que forças foram essas? E como que você se configurou nesse momento? Então, você se configurou de um modo que faz com que algumas áreas estejam na linha de frente da sua vida. Elas serão fundamentais para quê? Fundamentais para você reconhecer quem você realmente é, para você encontrar e ser aquela dimensão de identidade infinita que é da onde tudo vem, para onde tudo retorna, sem, na verdade, nunca ter saído. Vamos se dar conta disso que já é, né? É um reconhecer a si mesmo na sua instância completa.
O que significa, basicamente, viver plenamente. Gente, não é nada muito esotérico no sentido estereotipado. É viver com liberdade, com autonomia, plenamente, transbordante, manifestar no mundo as qualidades divinas que brotam espontaneamente pelo fato de que essa forma aí, essa entidade, corpo-mente, ela está transparente para que a luminosidade divina esteja presente em cada ação, em cada gesto, em cada momento. Essa é a potencialidade humana, isso é o que o humano sente falta. Bom, então, a numerologia tântrica é um modo de diagnóstico, em certa medida, para a orientação para um encaminhamento prático de restabelecer a completude das áreas que não estão completas, que estão defasadas, desnutridas. Um tanto turvas, como uma janela que estivesse com uma cortina, com um vidro muito cheio de fuligem, e a luz lá do sol não entra por essa janela porque está prejudicada a condição dessa janela. Então, a luz entra defasada, com alguma alteração. As 11 áreas da consciência são as janelas da alma, são as janelas por onde o divino mostra ele próprio dentro da forma humana. E quando o humano se reconhece, de novo, pleno, infinito, capaz de viver no mundo as coisas mais simples e prosaicas até a consciência de ser atemporal, incondicional. Então, completando então esse primeiro momento, né, apresentando isso, retornando para quem está refletindo de novo sobre isso, nós podemos dizer o seguinte: a numerologia, o que chama de numerologia tântrica, é um modo de dizer como se estruturou cada um, usando uma linguagem que é a linguagem dos números, assim como existe a linguagem das palavras, usam letras, as letras têm um valor numérico e os números têm um valor de linguagem que precisa ser decodificado e visto no seu significado, né? O estudo de números e de letras é muito antigo nesse planeta Terra. Na tradição árabe existe um sistema onde cada letra corresponde a um número e onde é possível ver no nome de uma pessoa, num mantra, num nome divino, pode-se ver qual é o número que está ali. E o número que está ali geralmente é o número de vezes que aquela pessoa faz aquele mantra, repete, entoa aquele nome divino e assim por diante. Então, isso existe em muitas tradições. Por quê? Porque foi o modo como o humano foi desenvolvendo a capacidade de registrar o saber e de expor esse saber, de compartilhar esse saber, né? Há o que a gente chama de numerologia tântrica, uma preocupação, porque muitas pessoas sempre perguntam sobre isso, o que a gente chama de numerologia tântrica é uma tradição ancestral da Índia, e ela está atualizada, ela foi atualizada para esse calendário que vigora aqui no mundo ocidental principalmente, mas mesmo em todos os países tem a referência desse calendário chamado gregoriano, ou seja, ele está adaptado a esse calendário, então o significado que aparece é um significado que faz o sentido dentro desse campo de linguagem, tá? Então você não precisa ter essa questão como uma controvérsia interna para você, tá? Então até aqui nós estamos, vamos ver até onde chegamos. Todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura, a condição de uma estrutura determina a qualidade da função. Vimos isso fisiologicamente, psicologicamente, nós vamos compreender que cada uma das 11 áreas tem certas qualidades divinas para manifestar, né? E que só vai manifestar isso de maneira completa, realmente sem defasagem, e plenamente, se essa área estiver nas suas melhores condições. O que significa isso? Significa um alto nível de vitalidade, um alto nível de força, portanto, um campo de vibração, uma frequência, uma densidade alta, portanto, uma vibração alta nesse campo energético,
né? E, ao mesmo tempo, exatamente para que isso ocorra, para que chegue nesse campo de alta vitalidade e de frequência alta, é parte do processo também que você vai descristalizando todas as densidades instaladas, cristalizadas, e essa é a variável fundamental desse trabalho, no qual cada um de vocês que já conhece isso há mais tempo, cada um daqueles que está entrando nisso agora, você vai se deparar com as variáveis. As variáveis, gente, é o quê? É como está estruturado esse campo, corpo, prana, mente que está aí, que tem um nome, que tem uma aparência, que tem uma forma, que pensa, né, que se pensa como sendo dessa forma e que ainda não reconhece que o que realmente é está anterior à forma, que o que realmente é a presença atemporal divina. E essas estruturas, com seu histórico, com seus padrões, com seus engessamentos peculiares de cada forma, é aí que se encontram as variáveis que precisarão ser trabalhadas, e aí se encontra o ponto central do processo, né? Do caminhar, né? Porque a numerologia tântrica, a data de nascimento, e isso te diz por onde caminhar, o que trabalhar, o que priorizar. Agora, nesse caminhar, né, que já está um tanto desenhado, nesse caminhar, digo um tanto porque sempre é possível ampliações no processo, mas o que é essencial, gente, é o processo. E no processo é que aparecem as variáveis. E as variáveis são os engessamentos particulares de cada um, que não são estruturais, que não são originais, né? Que não são constitutivos, e que exatamente por isso podem ser eliminados. Como dizia Gurdjieff, nada do que você não é faz falta. Nada do que você não é faz falta. Ele disse isso, não foi exatamente com essas palavras, mas exatamente isso. Nada do que você não é faz falta, porque é dispensável tudo que você não é, tá entendendo? Gente, tudo que você não é, quanto antes aparecer, melhor. Não fique preocupado. Tudo que você supõe ser pode ter muito de ficção. Eu vou dizer para vocês que tem. Mas não se preocupe, que quando isso vai dissipando, o sentido autêntico e originário aparece. Não se preocupe que não vai chegar uma hora que não tem nada aí. Quando a nuvem desaparece, o sol vai aparecendo, né? Não tem uma hora que está tudo escuro, daí as nuvens escuras desaparecem e não tem nada lá em cima. Porque foi muito rápido, as nuvens desapareceram, não ficou nada lá em cima. Não se preocupe com isso, gente. Com tudo que você pensa que todas as suas ficções, ilusões, condicionamentos se dissiparem da maneira sábia, né? Da maneira apropriada, de verdade, o que fica é o que já sempre está aí. O que fica é o que é. E o que é a presença, que você pode usar a terminologia que quiser. É o incondicionado, a instância da autonomia, da liberdade, né? Ou a alma, ou a presença divina, enfim, você pode usar o nome que quiser. Mas é o ser atemporal, incondicionado, que já sempre está aí. No entanto, está encoberto pelas nuvens, que é toda a dinâmica fenomênica, mental, emocional, física, e que vai continuar acontecendo depois também. Só que o sentido de si mesmo é que vai ter sido radicalmente alterado. Tudo que se sente, pensa e faz ocorre a partir de uma mutação de qualidade de consciência, dessa mutabilidade condicionada, contingencial, para uma dimensão do Atman, da presença divina, que é invariável, que sempre é o que é, né? Quando isso ocorre, todo o fluxo da vida, do fenômeno, continuará ocorrendo, só que ele continuará ocorrendo diretamente inspirado pelo incondicionado, e, portanto, será absolutamente criativo e divino. Quando esse fluxo ocorre a partir do condicionado, você tem um movimento um tanto contingencial, condicionado pelo ambiente, pela história de cada um, que não responde plenamente às coisas, responde a partir do condicionamento particular,
e está sempre em movimento, mas dentro de um âmbito bastante pequeno. É um certo nível restrito, com muitos fatores ativos, dinâmicos, e o problema não é o ativo, o dinâmico e a mutabilidade. A questão é de onde isso vem. Isso vem apenas do passado, do condicionamento particular histórico, então isso tem uma qualidade. Isto vem diretamente da luz, da alma, do infinito, e brota dentro do campo fenomênico de maneira criativa, mutável, etc. Isso é outra qualidade. Isto é a vida que brota criativamente, transbordante a cada passo. Isso é a vida plena. A vida plena é dinâmica e criativa, não é uma coisa entediante, um marasmo. Então, o marasmo é essa mutabilidade condicionada que fica mastigando o mastigado e que repete os mesmos condicionamentos, mudando apenas uma combinação da mesmice. É desse aprisionamento sansárico aí que nos cabe sair, como na visão yoga, e sansárico aí podemos dizer temporal, né? Vou responder no sentido de tempo. Então, nesse sentido, então, gente, trazendo para o eixo aqui nossa conversa agora, nós temos, então, com a numerologia tântrica, um estudo de cada indivíduo para ver como ele se configurou e saber quais são as áreas defasadas prioritárias, aquelas que precisam ser trabalhadas antes de mais nada. Trabalhar significa revitalizar, ampliar a vibração, desprogramar o automatismo instalado, desprogramação do automatismo, desconstrução do automatismo, revitalização, ampliação e elevação da frequência. Isso resume o processo. Nós temos como saber por onde começar e desenvolver, gente. E aí que está a questão, porque você se depara com as variáveis individuais, que é o quanto de estruturação, está aí. Mas o trabalho pode esgotar, digamos assim, esse estoque de desarmonias e de condicionamentos, né? A partir de um trabalho contínuo, focado, consciente, usando o eixo da autoobservação. A autoobservação meditativa é essencial, absolutamente essencial. A ampliação da vitalidade, a elevação da frequência. Tudo isso em conjunto, com alguns complementos, consegue, lidando com as variáveis, gente, não é uma coisa mágica, eu já fiz 40 dias e agora ainda não entrei em Samadhi, então como é que é? Não estou em moksha ainda, depois de 120 dias. As variáveis de cada um, não se sabe de quantas encarnações vem, se você quiser. Não se sabe de que tamanho de condicionamento vem. Uma coisa é certa, isso não é parte do que você é. Isso é parte de como você está, mas não do que você é. E então, né, porque não é constitutivo originalmente. Isso não vem de Shiva, não vem de Param-Shiva, não vem de Parabrahma, isso não vem de Ishvara, isso não vem do divino, isto vem da dinâmica da forma interagindo com as outras, né? Então, isto não é para sempre, isto também passará, como se diz. Você pode ajudar a passar, caso contrário, enquanto não passa, cria mais variações do mesmo. Então, assim, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem com esse estudo, sabe, uma orientação prática de autoobservação e de trabalho, aplicando as circunstâncias da sua vida, as situações da sua vida, sem dúvida. Isso faz muito no yoga terapia, mas também o estudo da numerologia tântrica é um dos alicerces, né? Mas é um alicerce importante para um encaminhamento terapêutico usando o yoga. Obviamente é, porque é um diagnóstico da base. Gente, isso antecede as experiências de infância, entende? Você fica pensando, o que aconteceu quando era criança, né? Aconteceu aquilo outro. Ah, então aconteceu isso, então você gerou esse padrão porque aconteceu tal coisa. Ok, isso tudo é válido, obviamente, a psicanálise faz isso bem, né? E funciona a uma certa medida, com o seu método, etc. Está tudo bem. O que nós estamos dizendo é que você pode captar uma base anterior à infância, uma matriz anterior.
Inclusive, a partir dessa matriz é que você teve reações às circunstâncias de infância. Está entendendo? Essa é uma questão interessante que dá para explorar. Exatamente que tendo essa base, você agiu de... Pessoas em uma mesma família, às vezes, com estruturas diferentes, têm reações diferentes em ambientes muito parecidos. Claro que nunca nada é igual para ninguém, obviamente, mas muito parecidos. E tem reações muito distintas, porque pode ser que tenha uma matriz diferente que está ali interagindo, entende? Quer dizer, tem outro ângulo de olhar, é outro corpo, é outra área da consciência que olha para o mundo, é uma área da consciência que olha para si mesmo, é uma janela, gente. Você olha para fora por essa porta, você enxerga uma paisagem, por aquela porta, você enxerga outra. Você está olhando lá para fora, mas você está vendo coisas diferentes. Então, a estrutura básica da numerologia tântrica, por uma determinada janela, você olha para você olha para aquilo que você sente, para aquilo que você pensa, para aquilo que você supõe que você é. Então, você tem um olhar sobre você. A partir do dia de nascimento, vocês já sabem disso, alguns de vocês. Quando você olha para o mundo, quando você recebe o estímulo, interpreta e responde, você está usando outra área. É a área indicada no mês. Não é a mesma área, entendeu? Não é a mesma área. Então, não adianta você dizer assim, se eu estiver bem com você mesmo, comigo mesmo, eu vou estar bem com o mundo. Isso não se sustenta. É bonito de ouvir, mas não se sustenta. Porque quando você está com você mesmo, você pode estar sentindo uma expansão, uma paz incrível. Né? E, de repente, você está diante do outro, você está usando outra área para olhar para o outro. E essa área está com uma série de filtros e de defasagens que te levam a interpretar as coisas de um modo que não é bem aquele que está lá no nível mais da raiz do fenômeno, não é aquilo que está aparecendo essencialmente. Você tem uma leitura, interage de um modo inapropriado, se defende, agride, ou foge, ou ataca, ou interpreta de um jeito, se ressente. Tudo isso porque você está usando, para interpretar os fenômenos das relações, está usando uma área defasada, que tem muita fuligem nessa janela, a luz está entrando de um jeito alterado, você vai ter uma interpretação e uma resposta de acordo com a interpretação, que poderá não ser apropriada no sentido de ser harmônica, de ser plena, de permitir um fluxo de unidade, de conexão, de fluidez, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos saber quais são as áreas prioritárias e trabalhar nelas. Isso dá para saber. O estudo da numerologia tântrica no nível assim mais sistemático, que a gente no curso de formação não dá tempo de fazer, você pode aprofundar isso, né? Entendendo uma vastidão maior de áreas, além das 5 básicas, que é olhar para si mesmo, olhar para o mundo, aquilo que você já tem como dom, como uma característica, área cuja janela está transparente, onde a luz entra em abundância, com virtude, com força. Uma outra área que está como um talento a ser completado para que se torne 100% transparente. E uma outra área ainda que lhe permitirá compartilhar com o mundo uma nova luz, uma nova possibilidade, compartilhar algo que inspira pessoas em sua volta e a você mesmo a uma vivência mais completa da sua própria vida, das suas vidas, né? Você vai ter uma área que é a missão, que é o caminho. Então, você tem 5 áreas básicas. Agora, você tem mais o completo de 13 ou até 14 áreas. São muitas outras áreas que vai estudar num curso mais completo. Com essas 5 áreas básicas, você já tem um desenho fundamental para esse trabalho. Então, gente, você ficar tentando fazer uma conversa, exclusivamente um diálogo sobre isso, para a pessoa entender que tem a ver com aquilo outro, você cai numa espécie de psicanálise numerológica que vai esclarecer algumas coisas, mas não vai alterar a condição das áreas, e sem alterar a condição das áreas, o que nelas aparece não se altera suficientemente para uma vida plena, tá entendendo? Então, sem um trabalho
contínuo de intervenção prática sobre essas áreas, não ocorrem condições que permitam mudanças sustentáveis. Isto é um ponto importante no que diz respeito ao que a gente entende como transformação, como mudança de nível de consciência. Então, nós estamos dizendo que, sem uma alteração da qualidade das funções psicológicas, a partir de uma alteração das condições das áreas de onde elas vêm, que a mudança das condições é feita pela intervenção prática, junto com a autoobservação e algumas orientações gerais complementares. Sem haver essa mudança das condições, não ocorre mudança na qualidade das funções, porque o que aparece ali é a vida tal como ela consegue aparecer dentro das condições que você está... Gente, isso é muito bonito de ver. A forma humana apresenta condições para a vida aparecer. Entende? A vida aparece de acordo com a forma onde ela está aparecendo. A amplitude da vida decorre das condições que a forma oferece para que ela apareça, porque ela aparece na forma. Se essa forma está toda engessada, defasada, se as 11 áreas estão... as 11 não estarão subnutridas, mas pelo menos boa parte delas estiver, ou pelo menos 4 ou 5 fundamentais estiver, já não haverá uma noção ampla e infinita de si mesmo, já terá dificuldade de ter uma leitura profunda e radicalmente sábia da realidade do outro, né? Das situações, enfim, e a vida já terá defasagem nas relações, e no modo como cada um entende a si mesmo, né? Então, se não alterar a forma, as condições, e forma é constituída pelas áreas, então vamos entender isso, se não alterar a condição das áreas, não altera a qualidade do que aparece. Gente, aquilo que aparece nunca deixa de ser divino e completo e infinito. Sempre é. Em si mesmo, divino, infinito e completo. Aqui, ao aparecer no mundo do fenômeno, aparecer na forma, ele aparece na forma. Portanto, que forma é essa? Que condições estão dadas para que essa infinitude divina apareça? Entende? Se essas condições estão defasadas, o que aparece também é. O sol lá fora é o sol radiante. Se a janela está com fuligem, entra uma luz mais opaca. Não é por causa do sol, é pela janela. Então, se cada um dos corpos das áreas estiver transparente, a luminosidade do sol entrará com força, com radiância, com brilho, com as qualidades que lhes são próprias e que são próprias de cada área. Tá bom? Então, para deixar um instante para alguma questão em torno disso, com isso eu quero que a gente tenha chegado junto, vamos ver se chegamos nesse ponto, que é possível ter um diagnóstico, é possível ter um encaminhamento de prática, de sadhana, é possível ter também, gente, uma avaliação da condição situacional da vida de uma pessoa. Eu estou vivendo isso, a minha vida está assim, estou me sentindo assim, assado. Isto você consegue se entender muito melhor quando você se vê pela ótica dessas áreas da sua data, quando você consegue se ver, reconhecer que eventuais dificuldades que você está sentindo com você mesmo, com o mundo, estão relacionadas com determinadas áreas que você está usando para olhar para você mesmo e para o mundo. E na hora que você enxerga isso com um certo grau de clareza, você já começa a perceber também que é possível uma mudança. E quando você começa uma prática sistemática, contínua, junto com a autoobservação e algumas outras orientações, você vai sentir que altera a condição da forma, altera a condição da área, e, inevitavelmente, altera a qualidade do que aparece aí. Gente, é inevitável que mude na medida que as variáveis individuais, né, entre aspas, permitam naquele momento. No entanto, o trabalho será para lidar com essas variáveis individuais. O que eu estou chamando de variáveis individuais são os condicionamentos, os padrões, as crenças, o histórico pessoal. É isso que eu estou chamando de variáveis individuais.
o trabalho vai atuar sobre essas variáveis, vai começar a dissipar progressivamente. E como isso vai se dar, é importante, quando tem um diálogo, um acompanhamento, uma reflexão, para que a pessoa vá melhorando a sua capacidade de autorreconhecimento, de autopercepção. Mas o trabalho em si mesmo consegue, em boa parte, isto. Por quê? Porque na hora que você muda a qualidade de uma área, o modo como ela olha para si mesma e para o mundo também se modifica. Né? Você desenvolve a capacidade de compreender, né? Parafraseando o mestre Sufi Idris Shah, né? Você desenvolve a capacidade de compreender quando amplia a capacidade de perceber. Portanto, sem ampliar a capacidade de perceber, não há como mudar a qualidade da compreensão. Porque o que você percebe depende do nível de percepção. O desenvolvimento dos corpos, o desenvolvimento das áreas altera o nível de percepção. Por quê? Porque ele altera o ângulo de onde ela ocorre. Na hora que você amplia a vitalidade das áreas, na hora que você amplia a frequência vibracional de uma área, ela já muda a qualidade da sua percepção. E na hora que você começa a usar essa mudança de qualidade para perceber os próprios condicionamentos, você melhora a capacidade também de desconstruir os padrões. E quanto mais isso vai ocorrendo, mais vai ampliando a percepção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você amplia a percepção, é inevitável que ocorram mudanças, porque a vida se modifica inevitavelmente. E vai se deparar, e o processo é que é a arte, porque muita gente eu conheço que escutou isso, que compreende, admite, que começa a fazer e não consegue continuar. Porque no processo ela se depara com as variáveis individuais e não avança. Por isso, compreender isso de novo, com radicalidade, com profundidade, se apropriar disso como uma realidade tão concreta como tem uma mesa na sua frente, como tem, né? Como tem algo concreto à sua frente. Você enxergando isso, você não tem como não saber que lhe cabe andar e encontrar cada uma dessas manifestações dos condicionamentos, das chamadas variáveis. E usar o trabalho para atravessar isso, gente, ao invés de parar o trabalho porque isso veio, tá entendendo? Não faz sentido. Quando algo aparece, você para de fazer aquilo que, por estar fazendo, apareceu aquela variável, aquele condicionamento, às vezes com mais nitidez até, né? E é exatamente naquele momento que ele cabia avançar. E há um risco, né? Mas isso é o risco que faz parte da vida, é isso que faz com que, né, a vida aconteça como acontece, gente. É isso que faz com que nos textos mais místicos se fale assim: aqueles que está escrito na testa, que reconhecerão a sua divindade infinita, e eles reconhecerão. Aqueles em cuja testa isso não está escrito, não vai acontecer. Agora, a novidade boa é que você pode mudar o que está escrito na testa, né? E especialmente quando você coloca a sua testa mais perto do chão, toca a testa, porque isso faz com que o seu coração fique acima da cabeça e você tenha uma entrega ao desconhecido. E quando você tem um flash da entrega do desconhecido, isso muda a escrita. E isso pode permitir essa possibilidade, porque, gente, todo humano é divino, não é que alguns são, outros não. Todos podem reconhecer isso, nada está ocultado para ninguém. Todos já são isso, nada está ocultado para ninguém, especialmente. Isso já está aí. A numerologia tântrica te ajuda porque, gente, veja bem também, quando você estuda Vedanta, o Samkhya, você sabe, você entende isso. Mas isso fica no terreno conceitual. Como é que isso se torna realidade vivencial? Essa que é a questão. Você precisa criar as condições para perceber isso de uma maneira absolutamente concreta. E isso implica alterar a condição das áreas. Caso contrário, gente, se fica com mais conceitos para se entreter, né, nessa vida. Entretenimentos conceituais. Né? E não há mudança de qualidade da função. Né?
É um entretenimento saudável, em boa medida, divertido e sofisticado, interessante. E muito mais do que outros, né, entretenimentos. Mas não é suficiente quando a sede do infinito bate o seu coração, né? Bate no teu ser e te puxa para o desconhecido. Então, se joga nesse abismo do desconhecido. Agora, para que isso possa ocorrer, senão isso não ocorre se você está muito fechado, se os padrões estão ali engessados, não ocorre. Você tem receios, essa entrega que a gente fala que parece um tanto assustador, e algumas pessoas têm vertigem quando se fala de abismo, né? Isto é espontaneamente, isto ocorre naturalmente quando os corpos estão se abrindo e a luminosidade, que é do próprio abismo, ela está ocupando a tua própria consciência, então você se funde com o abismo. Você se torna esse. E abismo quer dizer algo que é infinito, que se expande indeterminadamente no todo e que tem consciência de si, sendo infinito e pleno. É essa sem restrições, é o estado ilimitado, como dizem os indianos. Este, gente, é o convite que a existência humana traz embutido, né? Que nos cabe relembrar que é para isso que você nasceu. Você não veio aqui de bobeira, né? Você nasceu com este germe aí, com esse programa da possibilidade. E quando você não está usando ele, você começa a ficar muito chateado com a vida. Quando você estiver chateado com a vida, insatisfeito, saiba que é a sua programação divina que está querendo te desalojar de uma área de condicionamento, de estagnação, está querendo te puxar para essa infinitude. Então, interpreta isso como naqueles mosteiros zen que o camarada fica batendo ali no ombro do sujeito que está meio adormecendo, é para te relembrar do que você está fazendo aqui. Você está aqui para ser o que você já é. Então, você pode usar bem, né? Tipo, está sentindo uma inquietação, tal. Aproveita e tenha isso como uma chamada do infinito para a sua própria alma. E como que você vai fazer isso? É preciso mudar a condição das áreas, sabe? Senão, conversa blá, blá, blá esotérico. Né? E você não alterar a condição das áreas, você fica no terreno conceitual, das virtudes espirituais, não violência, paz, tranquilidade, ser calmo, todos esses estereótipos pseudo-espirituais. Pseudo por quê? Porque eles não ocorrem desse modo. Eles são expressões divinas, obviamente, mas eles não se tornam uma realidade existencial apenas adorando. A idolatria das virtudes é uma doença contemporânea na espiritualidade. Essa idolatria das virtudes pode gerar um niilismo terrível para frente, né? Porque as pessoas vão entender que não acontece nada. E ela não quer saber de mais nada, ela acha tudo besteira, esse blá, 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 esotérico, espiritual, ser virtuoso, não violento, pacífico, tudo mais que você sabe, né? Compassivo, e é uma lista enorme que dobra a esquina, né? E você começa a adorar, põe no altar e fica adorando cada virtude. E isso nunca acontece na vida da pessoa, ela começa a ficar muito desconfiada. Primeiro dela mesma, porque ela começa a achar que ela deve ser um ser muito descredenciado espiritualmente, um espírito muito atrasado que não consegue encontrar isso. Mas ela está querendo isso de um jeito conceitual, moral, no sentido de adesão, né? Adesão a um padrão e adestramento a um padrão, né? Pseudo-moral, né? De virtude. Né? Esse adestramento não é a maneira como isso se torna uma realidade de você. Não é mesmo. É auto-engano mais cru que tem. Puro auto-engano. Então, a maioria das coisas chamadas espirituais atualmente é puro auto-engano. Você escuta um pouco a pessoa está falando. Você precisa ter mais paciência, você precisa ser mais tranquila, você precisa não sei o quê. Você precisa um monte de coisa. E quando raios vai acontecer isso, hein? E se você se perguntar assim, como é que faz para ser humilde, espiritual, virtuoso,
Como é que faz? A pessoa, não sei, mas acho que tem que tentar entender e tentar entrar no negócio. Tentar ali capturar aquele negócio e encarnar o personagem. Né? Isso, vê algumas historinhas que tinha um personagem virtuoso, ou corajoso, ou humilde, ou bondoso, estuda aquele personagem, vê como é que ele é. Isso é como teatro, gente. Aí você está uma espiritualidade teatral, entende? É como as pessoas que fazem teatro, eles estudam o personagem, estudam a história, depois eles tentam ser aquele personagem, muitos conseguem. Só que a vida não é assim, não vai funcionar como teatro. A vida vai te puxar para fora do palco, entende? Então, a numerologia tântrica, na minha visão, assim, fazendo essa crítica, né, desses processos, eu enxerguei, pelo que eu tenho visto também nas últimas décadas, né, que eu lido com isso, desde os anos 90, quando a primeira vez eu ouvi falar e estudar isso, 94 por aí, eu vi como é possível mudar as estruturas e haver algo espontaneamente. Uma virtude, cara, que é o quê? O que é uma virtude? É uma qualidade da alma, a qualidade do incondicionado, que quando emerge, ela emerge espontânea. Tá? Um traço característico da virtude é ser espontânea, entende? Não dá para cultivar, é ser espontânea. Cultivar é ainda adestramento. Tá? O que você pode fazer é assim, que parece com cultivar, mas não é. É você dizer assim, como é que eu me sinto em relação à violência? Eu sinto que aparece a violência em mim, mas eu não posso sentir isso porque eu sou um yogi e tem que ser não violento. Isso seria um tipo de adestramento. Culpabilização e julgamento. Não, se você se perguntar de onde vem a violência quando ela aparece em mim, qual a função que ela cumpre quando ela vem, que é esse eu em mim que sente, que precisa. Hã? Gente, qual é o eu em você que precisa dessa qualidade defasada, dessa qualidade que é a violência, que é puramente defensiva, puramente defesa. É uma defesa junto com uma necessidade de compensação. Basicamente isso. Quando você descobre que é o eu em você que necessita disso e enxerga a inexistência radical desse eu, então, naturalmente, desaparece a violência, não porque você agora cultivou muito, você desaparece porque ela é dispensável, ela não é necessária. Enquanto ela for necessária, ela vai aparecer. Na ideia de cultivar, você mantém a raiz que necessita. E cultiva, cultiva, e a raiz que necessita continua, como o cultivador. Né? Você pode achar que mudou muita coisa, mas daqui a pouco vem tudo de novo. Daí você diz, eu pensei que eu já estava diferente, eu pensei e tal. Aí que está a questão. Tem um eu que está pensando aí, né? Que está se supondo. A virtude nasce quando desaparece a noção de eu histórico-temporal, e isso é um profundo mergulho interior. A numerologia tântrica completa inclui essa autoobservação autoinvestigativa. Autoinvestigativa. Atma Vichara. Autoinvestigativa para encontrar a raiz da ilusão do eu histórico, para surgir a consciência de ser atemporal. Além desse, o eu, no sentido de identidade, está sempre aí, vasto e infinito. Um suposto eu, sujeito, muito localizado no tempo e espaço, é apenas um reflexo bastante deformado do que é o ser, bastante incompleto. Certo? Então, isso tudo é parte. Então, na numerologia tântrica, você tem um mapa, uma leitura, uma orientação prática. Agora, como você pode usar a numerologia tântrica? Pode usar nessa forma essencial de descoberta do infinito dentro de você, porque isso é humano, não é para alguns, isso é para todos. E na nossa época, gente, se alguém não explorar essa possibilidade, vai ficar doente. Essa é a novidade dessa época. Certo? Essa é a novidade dessa época. Se você não explorar esse potencial infinito, né, do ser,
você vai se desequilibrar psicologicamente. Por quê? Porque os modos compensatórios que eram usados até agora para dar conta da vida já não dão mais conta. O auto-engano está sendo desconstruído nas suas bases. Claro que ainda tem muito material, né, que é usado para isso. Mas a volatilidade da vida dificulta o engessamento a partir do controle, dos apegos, né? A mutabilidade, a impermanência acelerada dessa época, que será cada vez mais, a impermanência acelerada inviabiliza a sustentação de identidade baseada nas referências exteriores, porque as referências exteriores não sustentam mais. Então, não tem como sustentar uma referência interna baseada na referência externa. Entende? O sentido de eu se forma criando uma referência interna baseada nas referências externas. Quando as referências externas são voláteis, não tem como estruturar. E isso gera um desequilíbrio psicológico. E isso que é uma inquietação emocional, pânico, depressão, ansiedade e uma série de coisas que ainda nem apareceram, poderão aparecer se não forem evitadas a tempo, né? Então, assim, a epidemia daqui a um tempo já está sendo, mas ainda não no nível que fica evidente. É a ansiedade, depressão, pânico, é uma epidemia, né? E a vacina para essa epidemia é investigar a si mesmo profundamente. E a condição para investigar a si mesmo profundamente é qualificar os órgãos de percepção, é qualificar as estruturas da consciência, é qualificar os chamados corpos, as áreas, do 1 ao 11. Do 1 a 11 nós temos as áreas, nós temos as qualidades próprias de cada uma delas, nós temos como saber quais são as qualidades de cada uma delas, nós temos, portanto, saber quais são usando a data, quais são as prioridades de cada pessoa. E nós temos também como saber, e aí é outra aplicação, estava dizendo que a aplicação inicial, fundamental é essa, de explorar a infinitude do ser. Isso é inevitável e é para todos. Mas tem outra também aplicável, até como intermediária a isso, parte disso, que é lidar com situações de relacionamentos, situações familiares, situações de relação de casado, de relação de família mais ampla, de relação com o meio social, com o ambiente de trabalho, todo esse universo das relações humanas, né? A leitura do mundo, enfim, pode ser qualificada na medida em que a gente vai trabalhando, identificando as áreas prioritárias e vendo quais são as defasagens que aparecem nesses vários ambientes da vida, quais são as defasagens que aparecem em cada pessoa, e ajudando uma pessoa a olhar para as suas dificuldades a partir dessa perspectiva dos corpos, das áreas, fazendo uma autoobservação e começando a trabalhar com isso, desenvolvendo, qualificando a percepção, né? Então, nós temos um uso mais vertical de descoberta do ser, nós temos um uso, tanto, eu diria, terapêutico, em certa medida, no sentido de melhorar a qualidade da leitura do mundo, das relações, né? E você pode... E tem pessoas que usam isso, já me comentaram, uma pessoa que estudou, numa empresa, para ver como é que as pessoas que se interessam em trabalhar em determinadas funções, quais as características que elas têm, quais são as áreas mais ativas nessa pessoa. Então, se eu dou para ela uma função que tem a ver exatamente com a área defasada que ela traz, ela vai ter muito mais dificuldade. Então, se essa área... em todo um uso, assim, digamos, para melhorar uma imediata interação. Agora, o mais interessante, no caso da numerologia tântrica, é que, vamos imaginar, como eu já soube de um caso assim, uma pessoa tinha uma função que correspondia, o que lhe era exigido correspondia a uma necessidade, ela não tinha isso fluindo, ela tinha uma defasagem. E a pessoa identificou que ela tinha dificuldade, viu que tinha a ver com a estrutura dela e orientou para ela fazer um sadhana contínuo e ajudou ela a se observar naquela área e ver como é que ia acontecer. E ela percebeu uma modificação positiva.
porque essa pessoa começou a fluir, não sei o quanto, aonde ela chegou, mas começou a perceber no primeiro momento uma mudança positiva, porque algumas qualidades intrínsecas do infinito em cada ser aparecem com mais naturalidade e espontaneidade quando a área correspondente está desenvolvida. Então, acho que já deu para explorar em linhas gerais isso, né? O curso, né, que nós estamos propondo, que tenho dado muitas vezes segmentado, né? Já dei algumas vezes, mas sempre uma parte, depois a outra. Nós temos ele, diria, completo, se é que dá para dizer isso, porque sempre é possível avançar em detalhes, mas que lhe permite ter uma noção de todas as áreas, eu diria nível 1, nível 2, que podemos dizer isso, embora não goste muito dessas classificações, mas que o mais importante é lhe dar um recurso de diagnóstico e de encaminhamento de prática para você mesmo e para as pessoas à sua volta, de forma profissional ou não com essas pessoas, de forma informal nas relações, para você entender melhor também na sua vida as qualidades e dificuldades das pessoas com as quais você convive, poder entender melhor as pessoas e compreender os desafios que as pessoas trazem. Gente, eu já vi muito isso. A pessoa cobra da outra algo que é o desafio daquela pessoa. E a pessoa gostaria de estar manifestando aquelas qualidades. Sabe por quê, gente? Porque você sente falta do que você pode. Isso é uma expressão muito importante. Você sente falta do que você pode. Você tem um anseio pela sua possibilidade mais alta. Então, a pessoa gostaria de manifestar aquelas qualidades e tem dificuldade. E daí a outra vem e acusa ela de não estar manifestando. Está entendendo? Então, quer dizer, ela se sente pior ainda. Isso atrapalha até o desenvolvimento dela. Né? Se você consegue acolher nessa pessoa, tem uma dificuldade aqui, eu entendo, ela tem essa área, óbvio que ela tem essa dificuldade. Se eu cobrar dela, isso não vai ajudar em nada. Eu tenho que... Gente, isso é muito importante, porque assim, é como você dizer para uma pessoa que tem indigestão, que ela tem que fabricar esse ácido de um jeito perfeito, que para com esse negócio de fabricar esse ácido errado, que fica 4, 5 horas para digerir a comida, isso não tem sentido, não é legal, não é saudável, para com isso, começa a digerir 1h30, 2 horas no máximo, e para com isso de ficar demorando para digerir. Tá? Você tem que entender que o mais saudável é digerir em 1h30, não 4, 5 horas. Mas todo um discurso moral sobre a necessidade de digerir 1h30, 2 horas. E isso ajudará essa pessoa a digerir? Não. No máximo, ela vai ficar mais tensa ainda, talvez vai até piorar a secreção do ácido. Então, o que você pode fazer? Contribuir para que essa pessoa interaja, intervenha sobre a estrutura que fabrica o ácido. É uma intervenção terapêutica de forma apropriada aí para os terapeutas que lidam com o corpo físico, o estômago. Alguns crias e exercícios poderão ajudar, mas tem toda uma série de intervenções da forma que você preferir, que torna possível isso. No nosso caso aqui de consciência, você pode conversar com a pessoa e você pode sugerir a essa pessoa, ajudar ela a entender essa dinâmica que eu estou apresentando para vocês, inclusive, estudar muito mais a fundo isso que eu estou expondo aqui, rapidamente, e sugerir algum tipo de intervenção prática, porque é isso que faz a diferença, gente. Essa é a minha observação. Tá? Depois ajudar a pessoa a entender, porque aí você fica numa análise numerológica. E não se trata de análise, se trata de vivência, se trata mais de insight, se trata mais de construção de condições para um insight. Né? Se trata mais de de criação de condições para uma guinada da percepção. Uma criação de condições é um processo de construção de condições sustentáveis. Sustentáveis. É o que nós precisamos hoje no mundo. Sustentabilidade no desenvolvimento da consciência. E não vai para o céu e para o inferno, né? Constantemente. Nós podemos ir para o céu e para o inferno, mas de tal maneira que você não se confunda nem com o céu nem com o inferno. Né? Que você está alojado no que você realmente é. Ou então, você percebe isso como as variações próprias
dessas variáveis individuais. E você continua o seu trabalho constante, e aonde você chegar com o trabalho que você faz, você vai aos poucos construir. E não é aos poucos assim, tipo, gente, dá um pouco de preguiça quando as pessoas falam aos poucos, porque é aquela coisa que parece só na próxima encarnação. Eu conheço muita gente que faz parte de caminhos que fala aos poucos, muita gente já deixou esse corpo e continua pensando no aos poucos. Sabe? Esse aos poucos nunca chega. Né? Então, assim, quando, afinal de contas, que você pode dar o melhor de você inteiramente, com intensidade, no melhor de você, tá certo? Para isso acontecer. Né? Então, é aí que nos cabe. Dá o melhor de você com intensidade. E deixa acontecer. Você não tem controle sobre o resultado. Mas você pode dar o melhor de você e se abrir para o que a existência ressoa em torno e dentro de você. Né? Mas o que eu quero dizer com a questão de aos poucos é que vocês vão fazer isso, mas depois eu paro, depois na semana que vem eu começo de novo, depois eu fiquei umas 3 semanas sem fazer nada, agora eu começo de novo, aos pouquinhos, aí talvez, não sei quando. Gente, tudo bem se você quer fazer assim, mas saiba desde já que continuará quase na mesma. Tá? Talvez com um pouquinho mais de culpa, porque daí você já sabe que é possível outra coisa e está fazendo apenas isso. Né? Você tem responsabilidade pelo que sabe. Né? De uma maneira leve também, né? Leve. Porque, na verdade, o saber real é aquele que te impulsiona para a ação. Né? Essa coisa de saber e daí poder praticar é tanto enganosa, porque o saber ainda não ocorreu. O saber mesmo é uma visão completa, radicalmente concreta, que te empurra para uma ação espontaneamente, alegremente. Né? Gente, diz alguma coisa sobre isso? Né? Você acredito que dei uma pincelada ampla assim, sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma questão sobre o curso mesmo, sobre esse estudo, sobre esse diálogo, sobre essas premissas e essa apresentação geral, você pode fazer. A gente pode interagir por alguns minutos, temos um pouquinho de tempo. Não muito, mas temos. Então, veja que contar até 10, se não tiver ninguém, então... Maravilha. À medida que você enxergou isso, o passo seguinte é você aprofundar isso com você e você ampliar esse saber para contribuir com outros e com você mesmo indiretamente, no entendimento das pessoas à sua volta. Né? Você tem uma pessoa da sua família, você pode entender o contexto dela, você pode sugerir alguns exercícios dentro do curso. Eu tenho a versão de uma série completa de um CRIA, tal como é intrínseco, constitutivo desse formato da numerologia tântrica, tem algumas séries tradicionais junto. Né? Isso foi um diferencial, gente. Veja, vou compartilhar com vocês. Um diferencial absoluto para mim em relação à numerologia tântrica e outras tipologias, como astrologia, né? Pelo menos é a astrologia mais popular, não védica. Enneagrama, o Enneagrama contém a parte prática, mas não é conhecido pelas pessoas em geral, apenas pelos mestres, os sábios, sufis. E então as pessoas têm um diagnóstico e não sabem o que fazer com ele. E às vezes só o diagnóstico confunde mais até algumas pessoas mais sensíveis ou mais frágeis. Pode esclarecer alguns, pode gerar pontos de conflito desnecessários para outros. E eu tinha estudado esses assuntos, né, em certa medida, e eu acho eles muito interessantes. Você consegue desenvolver uma compreensão deles, eles esclarecem alguns pontos bem interessantes. No entanto, quando eu me deparei com a numerologia tântrica, eu vi uma diferença, né, que é o quê? Você tem o diagnóstico e o tratamento junto na mesma tradição, entendeu? Não é que você estudou isso, faz diagnóstico e depois você diz, agora eu acho que para essa pessoa aquele floral vai ser bom,
aquela homeopatia também vai ser legal. Se ela praticar um esporte tal, vai ajudar ela. Se ela ler tal livro. Aí você entra no terreno da subjetividade do terapeuta, ou da subjetividade do instrutor, que, de acordo com o conhecimento que ele tem, com a experiência subjetiva que ele tem, ele vai sugerir possíveis opções dentro de uma margem de erro X, que não dá para definir, dependendo da intuição, da clareza de cada pessoa. Quando se trata de uma sabedoria ancestral, de uma tradição, não tem espaço para a subjetividade ser tão determinante. Ela tem um lugar, mas ela não é determinante. Você tem algo que é mais objetivo, você tem algo mais direto, que é intrínseco à própria tradição. Então, a mesma fonte de onde vem o diagnóstico, a mesma fonte indica o tratamento. E aí você tem uma precisão na técnica para tratar, ao invés de você ter aquela imprecisão decorrente da subjetividade, da intuição, da sensibilidade, que muitas vezes pode acertar, né, em alguns aspectos, e às vezes não em outros, né? Então, você tem uma coisa assim. Então, eu vejo que, para mim, falando de mim, compartilhando uma impressão, quando comecei a estudar esse assunto, eu vi que o fato de ter essa... Porque eu tinha participado de várias, de algumas, pelo menos, abordagens, né? Onde essa parte do tratamento ficava imprecisa, e aí cada pessoa tinha que estudar algumas coisas para ver o que ela ia usar. E eu já tinha a compreensão de que uma tradição viva, ela contém todo o processo. E se ela está sendo ensinada, Waheguru, maravilha. Muitas não estão fazendo isso porque não querem, porque elas têm um outro método pedagógico de transmissão, onde elas não mostram isso, e eles deixam isso apenas para alguns que sabem aplicar, para alguns que eles considerem que isso deve ser aplicado. E isto é um critério legítimo, né? No entanto, esse critério da numerologia tântrica é um critério absolutamente legítimo também. Foi aberto essa tradição para todos. E você tem o diagnóstico e o tratamento junto. E você tem uma margem também de adaptação, sem perder a precisão, mas para facilitar o aproveitamento das pessoas dentro de uma visão bem pragmática, mas eficiente. Pessoas que têm grande dificuldade, algumas práticas, dificuldades subjetivas, dificuldades de ter disciplina, dificuldade de ter um envolvimento, dificuldades de ter vontade de querer modificar a si mesmo, né, num nível suficiente para fazer uma prática. Existe uma maneira de você dar uma versão mais curta, mas também bem impactante nas áreas necessárias, para a pessoa começar a fazer um sadhana mais compacto, mais fácil, num certo sentido de tempo, espaço, mais de tempo, né? E ela consegue começar. E depois de poucas semanas ela já consegue ter aquela capacidade de querer se ajudar de forma mais completa, porque ela viu que aquilo lhe ajudou e ela já sabe que existe uma série mais completa que vai trabalhar muito mais vigorosamente, então ela já muda de prática e entra numa prática mais completa. Então, nós temos para algumas pessoas que precisam, a gente pode fazer uma adaptação da prática para as necessidades fisiológicas, necessidades, contraindicações, ou outras dificuldades de envolvimento, né? Que às vezes é parte do quadro, gente, sabe? A pessoa ser capaz de fazer algo diariamente para ela mesma, gente, isso é um sinal de saúde que não está presente em todo mundo, entendeu? Isso é um sinal de saúde que está ausente, porque boa parte das pessoas não está com esse nível de saúde, entende? Então, se você quer exigir que ela tenha saúde para ela poder ficar saudável, não faz muito sentido. Você tem que ajudar ela no ponto em que ela está. Ela tem que ficar um pouco mais saudável, ao menos, para ela sentir um ímpeto, uma vontade de ter uma dedicação mais completa na sua prática. Então, o curso que a gente tem é um curso online, está todo gravado,
tem os CRIAs, com uma pessoa demonstrando todos os CRIAs, tem o material escrito, tem uma rede de apoio, tem alguns encontros que serão combinados, enfim, tem uma coisa bem ampla e para quem tiver realmente essa vontade de mergulhar, é uma oportunidade, dentre outras, é uma oportunidade que a gente está abrindo, sabendo que isso pode significar um mergulho nesse assunto e com a nossa interação periódica, a gente vai avançando na compreensão e na capacidade, na habilidade de uso também desse recurso. Então, é bem amplo isso. Tá? Então, se ninguém teve alguma questão, né? Tu estás dando tu vais dar esse curso? Sim, eu já fiz isso, já está. Sim, aqui isso foi gravado, está todo gravado o curso. Quem fez isso comigo aqui, na parceria aqui, foi a Sun, que está aqui, aí com um dos quadradinhos ali. Ela é professora de Kundalini Yoga, e ela trabalha com cinema, trabalha com vídeos, e ela fez, nós fizemos esse trabalho aqui. E então nós fizemos isso numa plataforma, você entra lá, fizemos já faz em torno de um ano que isso foi gravado por aí, e agora já foi colocado em condições de as pessoas acessarem, estudarem, e daí a gente tem uma dinâmica, a gente pode, quem tiver interesse, depois a gente pode passar mais informações, se a Sul tiver alguma informação imediata agora, quiser compartilhar mais alguma coisa, pode falar aí. Legal, Satnam. Olá, pessoal. Então, o curso está bem legal. A gente gravou durante um ano com a Cal. Tem 75 videoaulas. Vai ter vários encontros também ao vivo, assim, como esse que a gente está tendo para tirar dúvida, acesso a e-mail, né? E está começando agora no dia 11, que é na Lua Nova, um dia antes do Carnaval, para a gente aproveitar a imersão do Carnaval e desses dias legais. E tem várias coisas, né? Quem quiser saber mais informação depois pode falar comigo. Eu estou ali no grupo do Kundalini Yoga, do ACAL, do Brasil, e também do curso de formação com a Rita. Oi, Rita! Saudade de ver o pessoal. E é isso. Quem quiser saber mais informação depois, eu posso estar passando todo o link de acesso ali. Maravilha. Waheguru. O que eu acho interessante é que você pode tendo acesso, você vai estudando numa medida que você mesmo orienta, você se administra, né? O curso nós fizemos de Kundalini esse ano foi ao vivo, né? Interagindo. Nesse já está gravado. Mas depois nós vamos interagir, porque, claro, você estuda, você anota dúvidas, nós vamos ter encontros de interação, porque é importante. Mas daí você já tem dúvidas, já tem o aprendizado, né, de muitas coisas, e daí você consegue ter um tipo de dúvida que já está no processo mais avançado de entendimento. Então, como você sabe, a nossa capacidade de comunicação agora está bem ampliada, então qualquer coisa mais pontual, mais imediata, eu estou sempre também disponível, especialmente para vocês que já tivemos juntos, estamos juntos, né? No percurso, né? Como sempre digo, assim, esses cursos nunca acabam, esse percurso, nós estaremos juntos o tempo que vocês quiserem estar, né? Enquanto estivermos encarnados e depois, quem sabe, né? Então, estamos juntos, como dizem os facebookianos, né? Estamos juntos. E é assim mesmo. Então, se tiverem mais alguma dúvida, depois vocês podem me escrever assim, no WhatsApp, eu também passo o contato. Né, eu tenho interesse, Cal, então se tu puder Sim. me mandar a forma aí das coisas. Isso. Vou mandar para a Su, que ela que sabe explicar melhor. Estou ajudando o ACAL aqui nesse processo. Eu estou com problema aqui no celular, gente. Eu acho que o Mercúrio começou a ficar retrógrado. Sempre dá um problema nas comunicações.
Mas eu vou pegar o telefone das pessoas se querem mais informação, aí eu passo com você. Tânia, né? Me deu um black aqui na tela, não estou conseguindo ver direito as pessoas. Eu vou fazer assim, porque eu vou enviar o Mas link, aí vou enviar o teu contato para todo mundo, né? E aí você vai entrando em contato quem tiver interessado. E Eu quero a Cal. sim. E aí esse interesse também vai fluindo, né? Você vai percebendo um momento que você pode entrar mais fundo, né? Mas esse assunto tá gravado ali, vai ficar disponível, né? E aí vocês vão saber melhor o meio de acesso e outros detalhes mais logísticos, né, do processo, tá bom? Ok, gente? Então, o que eu vejo sempre é assim, ó, é sempre bom, eu gosto de relembrar tudo isso que eu acabo de falar para vocês, já falei isso muitas vezes, e cada vez que eu falo, eu sempre enxergo alguma nuance diferente daquela que eu já tinha visto. E o que eu mais acho interessante é a gente poder se apropriar disso e perceber a atualidade disso, a pertinência disso hoje. Quantas pessoas querem mudar? Muita gente quer mudar de vida, quer mudar de trabalho, quer mudar de um monte de coisa. Por quê? Porque ela tinha uma tese que o mundo iria lhe preencher, que os familiares iam lhe preencher, que o ambiente de trabalho ia lhe preencher, que a sua profissão ia lhe preencher, e pela volatilidade atual, pela coisa líquida, né? Como se diz dessa chamada modernidade líquida, aplica-se esse raciocínio do Bauman muito bem nisso, porque é a realidade do mundo hoje. O fato de que há uma fugacidade, uma volatilidade, ela inviabiliza esse preenchimento vindo de fora. Então fica um vazio de novo. E daí você entra num frenesi de busca de estímulos para ver se, já que no nada fica, ao menos a quantidade seja grande e possa ocupar esse espaço. Gente, esse frenesi, né, que é um tanto que te leva para uma demanda totalmente narcisística, totalmente centrada na própria carência, né, vai se inviabilizar mais até do que já está, vai tornar mais evidente a inviabilidade disso. Isso pode gerar um descontentamento com a vida, uma crise, um niilismo, uma desistência para alguns, ou, enfim, uma perda de sentido e de valores e de tudo, de significado da vida. Então, assim, eu vejo que essa atualidade, né, nos chama para a descoberta daquilo em nós que independe do ambiente para ser o que é, aquilo que já é, porque se origina em si próprio numa dimensão atemporal, que é o núcleo da identidade, o self no sentido atemporal, incondicional. Bom, com isso, vejo que se a gente relembrar disso e entender que nós estamos nisso, todos nós estamos nesse ambiente psíquico planetário, então a gente vai de novo entender isso e de novo aproveitar esse entendimento para encaminhar a própria vida em direção a essa abertura, a esse reconhecimento, né, de si. Então, vejo que é por aí. Vamos fluindo então, gente. Vaheguru, Satnam. Estejam em paz, respirem profundo. Se você que fez Kundalini tem um sadhana, mergulha nele. Se você tem dúvida, várias pessoas, de ontem para hoje, várias pessoas me escreveram sobre isso, que queriam ter uma conversa para ver qual seria o melhor sadhana para esse momento que a pessoa está vivendo, enfim. Sempre é bom dialogar sobre isso, mas sempre é bom você mergulhar e você também ter um insight sobre isso para você. Ok? Boa noite, então, gente. Fiquem bem. Waheguru. Boa noite, Waheguru. Respirem profundo. Boa noite, Waheguru. Boa noite. Não vai dar para a gente fazer uma meditação para não ficar tão longo, mas
Percebam sempre vocês mesmos a cada passo e respire profundo e viva a partir do infinito. Satnam.